Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Guilherme Irfe, sou professor na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Economia Aplicada e no programa de pós-graduação em Economia. Tenho o prazer hoje de receber aqui a Ordália, a Isabela e a Maitê, para que possamos conversar um pouco sobre os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, como garantia de direitos para além do acesso. Então, esse tema de hoje, ele tem uma relevância na discussão de uma política de educação infantil que não está focada necessariamente no acesso, mas uma vez que a criança esteja matriculada nessa etapa, né, uma parte dessa etapa, é bom dizer, é facultada aos pais o direito de matricular as crianças, que são as crianças de 0 a 3, enquanto a segunda etapa, né, seria a primeira compulsória da educação básica, que começa aos 4 anos e versa sobre a pré-escola, 4 e 5 anos, até 5 anos e 11 meses. Então, essa é a primeira etapa da educação básica no Brasil, que começa aos 4 e vai até os 17, onde todas as crianças deveriam estar matriculadas, certo? Então, esse tema em especial de hoje, a gente vai discutir os parâmetros como uma garantia do direito. Que direitos são esses? O direito de brincar, o direito de frequentar a creche, a pré-escola, o direito às interações positivas, interações responsivas, o direito a uma infraestrutura adequada, o direito a equipamentos e materiais lúdicos, a práticas pedagógicas exitosas, direitos esses que são fundamentais para o desenvolvimento infantil. E a gente precisa garantir esses direitos da criança hoje, porque é um dever do Estado e é um dever nosso enquanto sociedade. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse documento e os outros documentos que nortearam essa discussão dos parâmetros. Então, como eu falei, eu me chamo Guilherme Irfe, atuo como docente e pesquisador na Universidade Federal do Ceará e com alguns parceiros no Brasil e no exterior. Terei aqui hoje comigo a Isabela Braga, que é aluna do doutorado e pesquisadora do LEPS, a Maitê Rimeká Shirasu, que ocupa o cargo de economista na Universidade Federal do Ceará e docente do PolEdu. Ambas trabalham no projeto junto comigo, que tem a ver com os parâmetros nacionais de qualidade na educação infantil, né, um projeto que a gente tem junto ao Ministério da Educação por meio de um TED, coordenado pela Rita Coelho, atual coordenadora da Educação Infantil do MEC, e teremos aqui o prazer de contar com a Ordália Almeida, conselheira, né, da Educação do Mato Grosso do Sul, diretora pedagógica do SEI Detran em Mato Grosso do Sul, e também que foi professora, e Ordália esteve junto com um grupo de outras mulheres poderosas, né, digamos assim, superpoderosas, para escrever a redação desse documento de 2024 dos parâmetros que está em apreciação pelo Conselho Nacional de Educação. Certo? Então, eu vou mediar essa conversa, e esse documento que foi submetido ao Conselho, ele passou por um processo de consulta após a entrega de um documento, né, um relatório, no qual a Ordália teve, acredito eu, o prazer de contribuir, né, porque eu tive o prazer de assistir os debates e a contribuição de cada uma delas que fizeram, né, mas na minha equipe, nos documentos que nós entregamos junto ao MEC e que pôde subsidiar parte desse documento, tem a Isabel Fongalan, o José Carlos, a Luana Holanda, o Rafael Souza, a Jéssica Arruda e o Tony Araújo, além de outros que estiveram conosco em várias etapas desse processo, pessoas que estão sediadas, né, residentes no Ceará, pessoas que estão residentes em Ribeirão Preto, né, no qual nós temos o escritório do LEPS, e aqui nós temos um outro escritório do LEPS atuando em parceria, certo? Então, é parte da equipe que eu coordeno e que executou parte desse documento. Então, hoje a nossa conversa vai ser guiada por essa questão associada à educação infantil e a sua importância, o histórico do documento dos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil, as atualizações e convergências, né, porque o primeiro documento versa
de 2006, depois nós temos uma versão 2009, um documento que ficou público em 2018, um documento que foi submetido ao Conselho em 20, tirado de pauta, e agora um documento em apreciação do Conselho Nacional de Educação de 2024. E aí nós vamos apresentar para vocês o resultado dessa consulta sobre os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, e teremos, né, a Ordália enquanto redatora desse documento, enquanto uma gestora de um Centro de Educação Infantil, né, e uma pessoa que trabalha e milita na área há um bom tempo e tem muita experiência para nos brindar aqui com as experiências dos parâmetros à luz da garantia dos direitos, agora que ela atua como uma gestora escolar. A educação infantil e a sua importância, ela está centrada, primeiro, num direito das crianças, né, que são de frequentar essa etapa da educação básica, etapa essa que tem 2 equipamentos dedicados às crianças, que a gente pode assim dizer, a creche, que contempla o público do berçário, as crianças, os bebês, e as crianças até 3 anos, e a pré-escola, que é a primeira etapa obrigatória da educação básica no Brasil, para as crianças de 4, 5 anos e 11 meses no Brasil, né? Para toda criança residente em território brasileiro, seja ela do Sul, do Sudeste, uma criança quilombola, indígena, ou ribeirinha, ou qualquer outra, né, etnia dentro desse enorme país que nós temos o prazer de residir. E também importante dizer que a educação, ela é essa etapa, né, de responsabilidade dos municípios. E aí compete aos 5.570 municípios ofertar educação infantil nesse país. Então, os parâmetros, ele pode servir de guia para que tenhamos uma garantia de direitos, né, de norte a sul, ou como diriam outros, do Oiapoque ao Chuí, que seja a mesma para todos, lembrando que a demanda não é igual para todos, né, as necessidades são diferentes, a depender de onde estivermos falando, né? Então, é um documento que precisa ser discutido, e essa última versão, ela tem um caráter diferente das outras, já vou dar um spoiler para vocês, porque ela engloba uma série de outras infâncias e crianças que até então a gente não tinha na luz dos documentos de 6, 9 e 18. Então, é importante que isso seja dito, porque agora é um documento plural e que deve ser para todos. E a finalidade da gente ter um documento que nos sirva de guia, de bússola, tem a ver com uma premissa que está no artigo 29 da LDB, né, que depois foi alterado pela Lei 2.796, de 2013, que é a finalidade da educação infantil, que é o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Integral aqui nós entendemos pelos seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. E aqui eu poderia trazer para vocês o artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, da comunidade e de todos os outros, né, cuidar e zelar das nossas crianças. Então, esses aspectos do desenvolvimento integral, também poderia dizer que parte dele pode ser alcançado, se não todo, por meio do brincar. E aí, a educação infantil tem um aspecto muito importante, que a criança aprende o tempo todo, e muito do que ela aprende é por meio das brincadeiras, é onde ela vai aprender a respeitar as regras, ter política de convivência, de socialização, ter e desenvolver resiliência, saber esperar, ter paciência, perseguir os seus objetivos, né, saber ganhar e saber perder. É importante que a gente aprenda isso o quanto antes, né, e isso faz parte das brincadeiras. E também outros aspectos, né, como o pular. Então, é muito comum um centro de educação infantil, e é comum você ver adulto voltar a ser criança quando entra numa escola de educação infantil, num centro de educação infantil, porque, em geral, tem amarelinhas pintadas no chão, e aquilo é quase um convite irresistível de voltar a ser criança, né? Então, parte da minha equipe, quando a gente visita escolas, quando eu percebo, as meninas estão pulando a amarelinha lá, e aí é sempre
né, uma volta à brincadeira tão comum nessa etapa. Essa brincadeira que a gente percebe hoje, enquanto adulto, o quão fácil, né, depender da idade mas para a criança é muito difícil, porque ela aprende a pular com um pé só, ela tem que ter equilíbrio, ela tem que, né, e às vezes ela tem medo, porque ela não consegue ainda pular com um pé só, então ela pula com os dois juntos, depois ela aprende a pular com um. Às vezes a gente vai dificultando e abaixa, ela tem que pegar alguma coisa, dependendo do grau de dificuldade que a gente vai impondo, e ela vai aprendendo matemática também nesse processo, porque ela vai contando, né, em geral as amarelinhas estão ali. Então, eu estou só dando um exemplo de como uma brincadeira na educação infantil pode permear vários domínios do desenvolvimento, né? E aí a gente pode ter crianças mais experientes, né? E que uma bagagem de aprendizado tão grande ao final da primeira infância, certo? Por meio das brincadeiras. Eu também queria mencionar para vocês que nós devemos nos guiar pelos documentos oficiais, documentos esses que estão marcos regulatórios e normativos, como a LDB e as suas alterações, a LDB de 96, as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, os DSNEs, e aí alguns estados têm documentos próprios, e alguns municípios também têm seus próprios documentos, a Base Nacional Comum Curricular, e temos o Plano Nacional de Educação 2014 e 2024, que hoje, né, está sendo discutido uma prorrogação desse plano com as metas que lá estão postas. A meta 1 versa especificamente da educação infantil, no qual ela deveríamos ter 100% das crianças de 4 e 5 matriculadas na pré-escola em 2016, e aqui é bom dizer que a gente ainda não alcançou êxito em todos os municípios brasileiros, né? Algumas crianças não tiveram seu direito assegurado ao acesso esse que é fundamental e assegurado por lei. Então, os parâmetros hoje também, eles versam sobre busca ativa, aproximação família-escola e sobre a possibilidade de ter outros mecanismos de trazer essas crianças para as unidades de educação infantil. A Base Nacional Comum Curricular, né, e os seus diversos campos de experiência, que podem ser muitos, e às vezes é um pouco, a gente conversa com algumas pessoas, para uns é confuso como a gente faria para alcançar vários campos quando a gente está elaborando um plano de ação, né, um plano de aula, e aí o que a gente tem feito aqui é explicitar essas questões por meio de fotografias, de práticas que acontecem nas unidades de educação infantil, e a partir das fotografias, uma narrativa dos campos de experiências que podemos alcançar, né, dado aquela proposição da professora, atuando como uma mediadora do desenvolvimento infantil. Então, pegando aqui um pouco da discussão do Vygotsky, de zona de desenvolvimento proximal, né, um adulto poderia atuar e deveria atuar diretamente nesse processo de ajuda do desenvolvimento infantil. Temos também o Marco Legal da Primeira Infância, como um documento de referência, e a Política Nacional de Educação Infantil, também como um documento de referência, além de vários outros normativos, e aí seria, né, cansativo eu listar todos, mas só para dar luz para vocês de uma série de documentos que norteiam essas questões da educação infantil e que hoje estão no documento que foi submetido ao Conselho Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele versa sobre o cuidado e a educação, os quais devem ser indissociáveis, no atendimento de bebês e crianças nessa etapa escolar, e que a sua qualidade seja assegurada por meio do estabelecimento de parâmetros de qualidade. Esses parâmetros devem ser fundamentados nas legislações vigentes, nas teorias educacionais e nas pesquisas da área. Então, esse documento no qual nós vamos discutir hoje, que o título diz Para Além do Acesso, a Garantia do Direito, né, contempla essas questões nas quais a Política Nacional de Educação Infantil estabelece como prioridade, né? O cuidado, porque nós estamos, a escola, o ambiente educacional é o segundo locus de desenvolvimento, o primeiro é a família, né? E aí depois a família confia à escola as suas crianças, e essas crianças passam a ter, para alguns,
o direito à convivência com outras crianças, para alguns, talvez o direito à primeira refeição do dia, né? Eu não imaginava que ainda hoje, em 2024, a gente tivesse que discutir a questão da alimentação por meio da educação. Eu imaginava que a gente teria esse direito assegurado para todos, né? Mas a realidade não é essa, infelizmente, e isso é um problema, porque muitas das crianças precisam frequentar esse ambiente para resolver o seu primeiro problema, que seria o direito à alimentação, e a alimentação essa que deve ser de qualidade, né? E aí tem uma discussão à luz da Política Nacional de Aquisição de Alimentos, por meio do programa, né, do PNAE e do PAA, que versa sobre a questão de alimentos da agricultura familiar. Algumas evidências já apontam nessa questão da alimentação que a agricultura familiar contribui positivamente para o aprendizado das crianças, seja por meio do mecanismo de renda das famílias, dos pequenos produtores que vendem e comercializam seus produtos junto aos municípios, que por lei deveriam adquirir pelo menos 30% da merenda derivado da agricultura familiar, e a questão da alimentação por si só. A outra questão associada ao cuidado tem a ver com a mediação do adulto, professora de referência, alguns lugares dizem de maior carga horária, outros dizem menor carga horária, P1 ou P2, profissional de referência, mas aqui nós estamos falando da professora, né, formada em pedagogia, em pleno exercício do direito do magistério na educação infantil. Quando a gente olha a legislação, hoje tem mais de 50 profissões atuando no âmbito da educação infantil como cuidadores e auxiliares, certo? Mas a pessoa de referência deve ser a professora formada em pedagogia. O atendimento aos bebês e às crianças nessa etapa precisa ser de qualidade, e essa qualidade precisa ser assegurada para que as crianças possam se desenvolver plenamente, né? O desenvolvimento pleno, integral, tem a ver com os domínios que eu mencionei anteriormente: físico, cognitivo, social, emocional e outros que possam estar relacionados, certo? Então, dado essa introdução, eu gostaria de passar a palavra para as nossas apresentadoras de hoje, né, para contar um pouco do histórico do documento, dos parâmetros nacionais de qualidade, no qual nós nos debruçamos aqui enquanto equipe na Universidade Federal do Ceará, para apresentar um documento junto ao MEC, e posteriormente vou passar a palavra para Maitê, depois Isabela, em seguida para a Ordália, e aí sempre que vocês tiverem perguntas, peço que anotem no chat, eu posso mediar posteriormente e endereçar as perguntas para que as pessoas, né, Ordália, Maitê, Isabela, e eu também, se for o caso, possa responder para vocês o que for de curiosidade e o que tiver de interesse. Já asseguro que, ao final, quem quiser, eu posso enviar parte, a apresentação vai ser publicizada, assim como um vídeo dessa apresentação. Fábio, prazer revê-lo, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa tarde de hoje. Eu me chamo Maitê e vou dar aqui continuidade na nossa conversa sobre os parâmetros nacionais da qualidade da educação infantil. Então, conforme o Guilherme mencionou, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela traz para a gente que a finalidade dessa etapa educacional é o desenvolvimento integral, né, da criança durante essa fase da primeira infância. Mas aí, para que esse objetivo, né, essa finalidade, ela seja alcançada, é necessário que essa educação ela seja ofertada com qualidade, né? E aí vem a questão, né? Mas o que é qualidade nessa etapa escolar? Como é que a gente mede essa qualidade? A Política Nacional da Educação Infantil, a PNI, ela orienta, né, que sejam estabelecidos parâmetros de qualidade, de forma que seja possível, né, padronizar esse conceito, né, no âmbito das instituições do nosso país.
E assim foi criado, né, os parâmetros nacionais da qualidade, nesse contexto foi criado os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. Esses parâmetros, eles estabelecem padrões de referência, né, quanto à forma de organizar e de funcionar, que devem funcionar as instituições de educação infantil, para que, de fato, elas consigam, né, possibilitar o desenvolvimento integral dos bebês e das crianças nessa fase da primeira infância. E assim, né, esses parâmetros, eles servem como um ponto de partida, né, como uma referência, como a base para a construção dos documentos estaduais e dos documentos municipais, né, a fim de que esses padrões eles também estejam de acordo com as especificidades, com as características, né, onde estão localizadas essas instituições de educação infantil. Então, assim, eles fornecem a orientação de quanto ao que deve ser mensurado em termos de qualidade nessa etapa escolar. Nós temos atualmente, né, até então, né, 3 versões do documento. A primeira versão é de 2006, né, uma versão que ela tinha 4 volumes. Os 2 primeiros volumes, eles vão trazer a importância, né, dos parâmetros no cumprimento das metas da Política Nacional da Educação Infantil, trazendo os conceitos relacionados a essa etapa escolar, a qualidade, falar das pesquisas que norteiam, né, a discussão de qualidade da importância da educação infantil. Nesse momento, nesse documento, né, a educação infantil ainda compreendia as crianças que até os 6 anos de idade. É importante dizer também que nesses 4 documentos, né, e aí destacando os 2 últimos aqui, esses azuis, eles vão tratar mais especificamente das condições de infraestrutura, né, das unidades escolares, né, não só questão de material, mas também a localização, né, a utilização dos espaços, os materiais pedagógicos que podem estar disponíveis e que devem estar disponíveis, né, para o desenvolvimento das crianças. E aí nós vamos para o documento, para uma nova versão, né, com a atualização em 2018. Esse documento, ele já é um pouco mais reduzido, uma vez que ele traz um volume único dos parâmetros de qualidade da educação infantil. E, né, mais recentemente, a gente tem a versão de 2024, que está ainda em fase de homologação junto ao Conselho Nacional de Educação. O documento de 2006, né, totalizando, de um modo geral, aqueles 4 volumes, eles trazem a qualidade da educação infantil refletida aí em 175 parâmetros. E aí, quando a gente fala especificamente daquele segundo volume, né, que detalha os parâmetros propriamente ditos, esses parâmetros, eles estão estruturados em 5 seções temáticas, né, que vão destacar a importância, né, da proposta pedagógica, né, de como essa proposta pedagógica ela deve ser construída no âmbito das instituições de educação infantil, a gestão das instituições, também é destacado a relação dos professores e demais profissionais que atuam na educação infantil e a interação desses profissionais com as crianças e a comunidade escolar como um todo, né, com as crianças, com as famílias. E na seção 5, ele vai trazer os parâmetros relacionados à infraestrutura, né, onde deve ser localizada a escola, os materiais que devem ser utilizados, a altura dos mobiliários, e uma diversidade de questões que vão estar diretamente relacionadas à qualidade, né, dessas instituições de educação infantil. O documento, né, de 2018, apesar de se concentrar em um único volume, ele traz uma ampliação na quantidade de parâmetros, né? São 241 parâmetros nessa versão. A estrutura é um pouco diferente do documento de 2006, então traz os parâmetros distribuídos em áreas focais, né? Então são 8 áreas focais. Algumas dessas áreas, né, são áreas que estão lá nas seções do documento de 2006, e aí aqui eu vou destacar 2 áreas focais desse documento, que é a área focal 4, que trata de parâmetros relacionados aos currículos, às interações e às práticas pedagógicas, né? Nesse documento, ele já traz as orientações da BNCC,
E a área focal 6, né, que destaca a importância e a necessidade de ter uma intersetorialidade, né, a parceria entre as diferentes esferas, né, da administração pública, para que se possa, de fato, conseguir fornecer um serviço de educação infantil de qualidade, né, para as nossas crianças. O documento, né, de 2024, ele traz 306 parâmetros detalhados aí numa estrutura de dimensões, né, e aí traz a mesma quantidade observada no documento de 2006, só que aqui a gente trata de dimensões, onde destaca, né, a importância, os parâmetros da gestão da educação infantil, da identidade, da formação do profissional que está atuando ali diretamente com as crianças, a forma como deve ser tanto implementado como avaliado o projeto político-pedagógico da escola, e destaca, né, em relação aos outros documentos, a importância, né, a necessidade de avaliar essa educação, de avaliar esse serviço que é prestado às nossas crianças. Né? E aí a dimensão 5, com 137 parâmetros, que vão tratar da infraestrutura, dos materiais e das edificações dessas instituições escolares. Como a Maite apresentou, atualmente nós temos as 3 versões do documento, desses parâmetros, e desde 2006, esse documento ele vem passando por algumas revisões e atualizações. E essa necessidade vem principalmente por causa do arcabouço legal que foi acrescido ao longo do tempo. E aí, dentro desse contexto, a gente achou importante trazer também essa parte das legislações que motivaram essa necessidade de revisão desse documento, desde 2006 até o mais recente, que está agora em processo de homologação no Conselho. Então, para a revisão da primeira versão do documento, foram consideradas as legislações promulgadas entre 2009 e 2017. A gente trouxe aqui as principais, né, que motivaram a necessidade dessa revisão. Então, nós temos aqui a lei número 11.274, que alterou a LDB, e ela diz respeito à antecipação do acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade. Então, a educação infantil, a partir da promulgação dessa lei, passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. A gente tem também a emenda constitucional número 59, de 2009, em que a educação infantil passa a ser obrigatória, né, para as crianças de 4 e 5 anos, ou seja, essa etapa da pré-escola que é ofertada, ela passa a ser obrigatória. Na resolução do Conselho número 5 de 2009, a gente tem a instituição das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que vão estabelecer os princípios éticos, políticos e estéticos e que, daí por diante, devem guiar as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, ou seja, das creches e das pré-escolas. A gente tem também a Lei número 12.796, de 2013, que também é uma lei que vai alterar a LDB, e essa lei, ela consagra plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 a 5 anos em instituições de educação infantil. Em seguida, nós temos também o Plano Nacional de Educação, que também já foi citado no início pelo professor Guilherme. Esse plano, ele vai determinar as diretrizes, as metas e as estratégias para a política educacional para o período entre 2014 e 2024. Nós temos também o importante Marco Legal da Primeira Infância, de 2016, e esse marco ele vem trazer o conjunto de direitos, né, ele vai tratar dos direitos das crianças nesse período da infância, que é um período tão sensível. E, por fim, a gente tem também a nossa Base Comum Curricular, a versão de 2017, né, por meio da resolução do Conselho número 2, nós temos para a etapa da educação infantil, a Base Nacional para a etapa da educação infantil, que vai referenciar a construção dos currículos dessa etapa nos estados e nos municípios. Então, como o professor Guilherme falou, existem documentos estaduais, existem documentos municipais que devem ser pautados também na Base Nacional Comum Curricular. Isso foi o conjunto de legislações que foram promulgadas ao longo do tempo, depois, a partir de 2006, né, a partir da primeira versão dos parâmetros, e como necessidade de incorporar essas legislações, veio a versão de 2018. E a partir
dessa outra versão de 2018, nós também tivemos outras atualizações com relação à nossa legislação que versa sobre a educação infantil. Então, também com uma necessidade de incorporar essas legislações e de atualizar e revisar esse documento que é tão importante, né, que vai orientar toda essa área, nós temos também algumas leis, algumas normas que foram promulgadas entre 2021 e 2024 e que também motivaram a revisão do documento de 2018, resultando no documento que agora está em processo de homologação no Conselho, que é o de 2024, esse documento mais recente. Então, nós temos aqui a lei número 14.191, que é de 2021, que diz respeito à educação bilíngue de surdos. Ela vai instituir a educação bilíngue de surdos, né, para dispor sobre a modalidade dessa educação. Também altera a LDB. Nós temos também a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, que veio por meio do Decreto 11.786 de 2023, e por meio desse decreto vem instituir a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola e do seu comitê gestor. Nós temos também a lei número 14.811, essa é bem recente, é desse ano, e ela vem trazer as medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares. Então, também se aplica a essa etapa da educação infantil e esses espaços. Nós temos também uma lei desse ano, bem recente, que é a lei número 14.819, que vai instituir a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. E, por último, saindo um pouco da linha do tempo, mas foi uma norma que também entrou nesse documento de 2024, diz respeito à Convenção 169 de 1989 da Organização Internacional do Trabalho, que vai versar sobre os povos indígenas e tribais. Então, não necessariamente veio depois de 2018, mas trata-se de uma legislação vigente por meio de um decreto de 2009, o decreto número 10.088, e é utilizada no texto da versão de 2024. Inclusive, é importante a gente citar que algumas dessas legislações foram contribuições coletadas na consulta que ocorreu no início desse ano. E daqui a pouquinho a Maite vai apresentar os principais resultados dessa consulta. E aí, passando essa parte das atualizações, dessa necessidade, o que percebemos nesse processo? Temos 3 versões do documento. Então, dado esse histórico, surgiu a necessidade de entender o quanto eles conversam e convergem entre si. Uma vez que, com o passar do tempo, naturalmente, alguns aspectos são incorporados nas versões posteriores. Então, antes de visualizarmos os pontos de convergência que foram encontrados, vamos entender primeiro o conceito que adotamos para identificá-las. Então, aqui, a gente entende como convergência quando eu tenho 2 ou mais parâmetros nas 3 versões do documento. Essa convergência é estabelecida entre esses parâmetros quando é possível identificar pelo menos um critério que vai satisfazer simultaneamente os parâmetros comparados. Então, para análise dessa convergência, análise de convergência entre os 3 documentos, nós utilizamos o documento de 2024, a estrutura dele, como referência. A partir dessa estrutura, nós fomos olhando para os documentos de 2018 e de 2006 para analisar e entender que pontos de convergência são esses. Então, com base nesses aspectos, encontrou-se as convergências em todas as dimensões, com exceção apenas da dimensão 4, que vai tratar da avaliação da educação infantil, que inclusive é um aspecto novo dentro desse documento. E das demais dimensões, encontramos pontos de convergência sobre algumas temáticas específicas. Como a Maite falou, esse documento de 2024 ele é estruturado em 5 dimensões. Cada dimensão apresenta alguns conjuntos de parâmetros, e dentro desses conjuntos nós temos alguns desses parâmetros que vão caracterizar esse conjunto, né, que vão trazer algum aspecto específico. Então, por exemplo, na dimensão 1, que vai tratar da gestão democrática, as convergências elas dizem respeito ao acesso e permanência dos bebês e crianças às creches e pré-escolas
E também a gente vai encontrar pontos de convergência em relação ao aspecto da interação, né, das secretarias municipais de educação com as creches e pré-escolas. Como que se dá essa interação, como que é esse apoio da secretaria para as instituições, e entre outros. Na dimensão 2, que vai tratar da identidade da formação profissional, encontrou-se convergências no que diz respeito aos parâmetros que falam sobre as identidades profissionais, principalmente sobre a formação inicial dos professores e dos gestores. Na dimensão 3, a gente encontrou o maior número de convergências dentre as outras dimensões, e esses pontos de convergência, eles dizem respeito a alguns tópicos, como, por exemplo, a proposta pedagógica deve ser elaborada em termos de estrutura e de princípios. Outro ponto de convergência diz respeito à oferta da educação bilíngue de surdo nas creches e pré-escolas, como também a importância da presença e o uso da educação para a diversidade e relações étnicas e raciais, nessa primeira etapa da educação básica. Outro ponto de convergência na dimensão 3, que trata sobre a proposta pedagógica, foi a prática da avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças e a documentação desses processos pedagógicos, e a sua importância para acompanhar o processo de cada criança dentro dessa etapa. E, por fim, o último aspecto em que a gente encontrou convergência na dimensão 3 foi como que se dá a participação das famílias, né, e a presença do conselho escolar nos espaços das creches e pré-escolas. Por fim, na dimensão 5, que vai tratar da infraestrutura, das edificações e dos materiais, nós encontramos 4 pontos de convergência dentro dessa análise. O primeiro foi parâmetros que vão caracterizar toda a localização, o entorno daquele terreno e a edificação, por fim, daquele prédio, né, que vai sediar essa creche ou essa pré-escola, essa instituição. Nós também encontramos pontos de convergência em relação aos espaços internos, especificamente das salas de referência para bebês e crianças, né, quais os parâmetros que guiam e que orientam sobre como devem ser esses espaços, como eles devem ser ofertados. Nós também encontramos convergências para os ambientes da cozinha, da instituição, e da área administrativa dessa unidade educacional. E aí, pessoal, dando sequência, né, à fala aqui da Isabela, nós vamos falar um pouco agora dessa consulta, né, como é que se deu essa consulta sobre os parâmetros de qualidade da educação infantil, especificamente falar dessa consolidação desse documento que foi feito aí pelo Ministério da Educação, com a parceria, né, com o apoio de muitos especialistas da área. Então, qual é o objetivo dessa consulta, né? O objetivo da consulta foi promover a participação de instituições que trabalham com a educação infantil, seja direta ou indiretamente, para contribuir com a consolidação do documento que foi elaborado e disponibilizado pelo Ministério da Educação por meio da Coordenação Geral da Educação Infantil, né, em janeiro deste ano. O documento, né, que nós já abordamos aqui de uma forma bem sintética, ele foi elaborado pelo MEC, né, com o apoio, né, a contribuição de muitos especialistas e muitas instituições. E aí esse documento elaborado no ano passado, em 2023, ele foi submetido a uma consulta nacional de uma forma virtual. Esse documento, né, que foi colocado na consulta, ele tinha as 5 dimensões que a gente apresentou, né, do documento de 2024. Dentro de cada dimensão, os parâmetros, eles estavam agrupados no que eram chamados, no momento da consulta, de subdimensões. Então, por exemplo, na dimensão de avaliação da educação infantil, nós temos 2 subdimensões, que é a avaliação do monitoramento da qualidade da rede e a avaliação institucional. Então, os parâmetros, eles se encontram distribuídos dentro de cada caixinha dessa, né, das subdimensões. E aí a gente destaca, né, que durante a consulta, né, os participantes, eles poderiam opinar tanto na alteração dos parâmetros que já estavam no documento, né, nesse documento, nessa versão inicial, como também sugerir novos parâmetros para serem acrescentados aí ao documento. Então, essa consulta, ela foi realizada, como falei anteriormente, de uma forma virtual, né, foi feita uma plataforma específica para receber a contribuição, né, de todo o país. A consulta durou 36 dias,
ocorreu do dia 22 de janeiro até o dia 26 de fevereiro, né, foi uma consulta realizada pelo Ministério da Educação em parceria com o apoio da Universidade Federal do Ceará, junto com o seu Centro de Excelência de Políticas Educacionais, o CENP, e também com o apoio do Laboratório de Pesquisa em Educação e Economia Social, LEPS, da USP. Então, o que a gente consegue ver de resultado dessa consulta, né, durante esse período? Nesse gráfico aqui ao lado, nós observamos que durante os 36 dias de consulta, nós tivemos mais de 2.000 contribuições, né, participações, na verdade, 2.230 participações. Essas participações, elas foram, né, crescendo com o passar dos dias da consulta, atingindo aí no 30º dia, com 30 dias de consulta, já 1.287 participações durante esse período. Nós vamos agora detalhar como é que se deu essas participações e quais os estados, quais as regiões que contribuíram na construção desse documento. Dessas 2.230 participações, né, nós tivemos a participação das macro-regiões, de todas as nossas macro-regiões, né, do país, e especialmente uma participação expressiva da região Nordeste e Sudeste, contando com mais de 28%, né, das participações recebidas durante esse período da consulta. E aí, quando a gente analisa isso de uma forma mais micro e vai lá para as unidades da federação, né, nós verificamos que nós temos aí contribuição de todas as 27 unidades da federação do nosso país, e aí essa participação expressiva, né, de todas as unidades da federação, em todas as regiões, elas trazem aí uma contribuição muito importante na construção desse documento, porque traz perspectivas e experiências, né, que são diferentes, que estão em diferentes contextos educacionais ao longo do nosso país, e isso, né, enriqueceu de uma forma considerável esse processo da consulta e o documento que está sendo aí, que deve ser publicado ainda neste ano. Das 2.230 participações, né, nós tivemos participações aí do setor público, do setor privado e do terceiro setor, mas aí a gente destaca a participação expressiva, né, das instituições do setor público, né, então das 2.230 participações, foram recebidas 1.982 participações do setor público, mas também, né, foram bem relevantes as participações do setor privado e do terceiro setor. E aí nós temos um destaque, né, para as instituições de unidade de educação infantil, propriamente dito, que foram mais de 1.367 participações dessas unidades. Mas, além delas, né, tivemos a participação das secretarias de educação dos municípios, de vários grupos de pesquisa, de escolas, não só do ensino fundamental, do ensino da educação infantil, mas também do ensino fundamental, e a participação de diversas associações, né. As contribuições foram mais diversas possíveis, e teve aí, né, a contribuição expressiva de profissionais que atuam diretamente na etapa escolar. Então, foi 82,6% das participações vieram, né, de profissionais que atuam diretamente na educação infantil. E aí, quando a gente abre aqui, né, para a gente ter uma noção das participações durante esse processo da consulta, foram mais de 1.700 instituições. E aí a gente destaca a participação, né, de várias universidades, né, do nosso país, o terceiro setor por meio de várias instituições, o DIN, o Fundação Itaú. Além de todas essas, do terceiro setor, tivemos participação dos sindicatos de professores, colégios de aplicação, associação de mães, movimento social. Então, foi uma participação muito expressiva aí da sociedade, contribuindo, né, de uma forma expressiva na construção desse documento. E aí a gente destaca que dessa participação, uma instituição, ela, para participar da consulta, né, trabalhava isso com uma equipe, né? Então nós tínhamos grupo, para cada participação, cada contribuição enviada, tinha uma equipe, muitas vezes por trás dessas contribuições. E aí, né, quando a gente traz esse número, na verdade, a gente teve mais de 28.000 participantes durante essa consulta que puderam, né, opinar com a construção do documento, né, tanto sugerindo alterações nos parâmetros, como também, como falei anteriormente, contribuindo com a sugestão de novos parâmetros. E aí, para a gente ter uma dimensão, né,
total aqui desse processo de consulta. Durante a consulta, é possibilitado que o participante ele contribuísse em todas as dimensões, se eles tivessem, né, interesse em contribuir em todas as dimensões, em todos os parâmetros. E quando a gente olha essas contribuições a nível de parâmetros, durante esse processo da consulta foram recebidas mais de 190 mil contribuições a nível de parâmetro, e sugestão de mais de 3.774 parâmetros a serem incluídos no documento. Então, o processo da consulta, ele traz para a gente, né, a importância da participação, né, da sociedade na construção de um documento, que ele vai servir como referência de qualidade nas instituições de educação infantil, de modo, né, a promover a finalidade da educação infantil, que é o desenvolvimento pleno das crianças durante a primeira etapa, durante a primeira infância. E agora é isso, agradeço e passo a palavra para o professor Guilherme. Obrigado, Maitê e Isabela. Diante desses documentos, né, que a gente acabou de apresentar, o que a gente tem em mãos é um documento que tem uma ampla aprovação da sociedade. Principalmente, vou ressaltar aqui as professoras de educação infantil que fazem acontecer as políticas e chegarem junto às crianças, né? Esse grupo, né, prevaleceu nas discussões, mas também tivemos grupos de pesquisa, entidades associadas, o MIEIB, os fóruns estaduais, secretarias de Estado e município, o próprio MEC opinando, profissionais atuando diretamente na política de educação infantil e entidades, né, seja do segundo, primeiro, terceiro setor, porque nós tivemos sindicatos, nós tivemos associações, nós tivemos grupos de pesquisas de universidade, então é um documento que tem a colaboração de muitos, né? E, para dar sequência na conversa, eu vou convidar a Ordália, que nos ajudou a redigir esse documento, né? Ordália é uma redatora desse documento, dessa versão, e depois trabalhou em cima da versão com as considerações trazidas pela consulta. Só vou, antes de passar a palavra para a Ordália, tecer um comentário da importância da consulta. Essa consulta alcançou todos os estados, mais o Distrito Federal. Tivemos uma contribuição expressiva, num tempo curto, né, que começou em janeiro, mas num tempo hábil, dado o tamanho da discussão e a importância do tema, né? O país ainda hoje não tem um documento, uma norma, como os parâmetros regulamentados. A gente tem documentos, aqueles que a Isabela trouxe na apresentação, que estão disponíveis, mas eles não foram ainda regulamentados pelo Conselho Nacional de Educação. Então, ter um documento regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação pode ser um passaporte para a garantia de direitos das crianças e dos bebês, né? Sejam eles da zona rural, ribeirinhos, da zona urbana, quilombolas, indígenas, caiçaras e outros tantos, né? E outras tantas infâncias que temos nesse país. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Ordália, que hoje é gestora do CEI, Centro de Educação Infantil do DETRAN, em Mato Grosso do Sul, redatora do Parâmetro de 2024, e que vai nos apresentar na perspectiva de redatora e agora, né, de uma garantia de direitos, né, Ordália, dado que contempla uma Centro de Educação Infantil com algumas dezenas de crianças. Ordália. Olá, boa tarde a todas, a todos, toda a equipe do LEPES. Muito obrigada pelo convite para eu estar aqui com vocês hoje. É uma alegria muito grande. Confesso para vocês que foi extremamente desafiante me organizar para esse encontro com vocês. Eu só estou lamentando que a gente tem um grupo aí de pessoas querendo assistir, né, já desde mas parece-me que a sala comporta 100 pessoas, não é isso? E aí não estão conseguindo acessar a sala. Já há algum tempo perguntando aqui, eu socializei com um grupo imenso
E está nesse número, não passa de 101. E nós temos aí um grupo de Mato Grosso do Sul, com o qual nós socializamos, um grupo de profissionais da educação infantil, que nós estamos estabelecendo um vínculo agora bastante profícuo, mas, de qualquer modo, depois não podemos socializar essa gravação. Podemos, Guilherme? Com certeza, Ordália. Podemos disponibilizar a apresentação, ela será publicizada e também, a depender do material aqui, a gente pode publicizar para os participantes e outros que assim se fizerem interessados. Ótimo. Eu vou, antes de entrar na questão específica da minha ação enquanto gestora desta instituição e como eu vou trazer alguns elementos importantes que me surgiram agora, à medida que a equipe estava apresentando todo o processo vivido. Primeiro, talvez nós nos perguntemos o que essa equipe fez. Essa equipe escreveu novos parâmetros? Não, nós não fizemos isso. Nós tivemos o papel sistematizador, assumimos esse papel, buscando todos os documentos, o de 2006, o de 2018, o de 2020, e fomos organizando aquilo que esses parâmetros tinham, né? Então, este documento ele não vem no propósito de, não, aquilo que existia não tinha valor, e nós agora vamos fazer um novo documento. Não tem esse caráter, pelo contrário, de forma bastante respeitosa, é importante trazer isso para vocês, que a equipe que assumiu, e eu sempre disse para os colegas e para as colegas que poderiam ser quaisquer outros profissionais, né, a assumirem esse papel, mas que o que a gente fez foi exatamente sistematizar novos parâmetros a partir, ou uma nova estrutura, um novo desenho, buscando, inclusive, referências nos documentos que já estavam elaborados e aprovados para, a partir daí, então, fazermos essa nova estruturação. Uma equipe junto à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, junto à Universidade Federal do Ceará, a equipe do MEC, então, sob a tutela do Ministério da Educação, nós trabalhamos na estruturação deste documento. Então, isso é muito importante. Outro detalhe que me chama a atenção, talvez nós pensemos assim, nossa, mas aumentamos de 198 parâmetros para mais de 300. Isso é muito. Mas só que nós não podemos perder de vista que hoje, parâmetros de qualidade são muito diferentes de parâmetros de qualidade de 2006, ou seja, nós queremos mais qualidade. Então, quando se busca nesses documentos o que são referências para se pensar os parâmetros, nós vamos ver, então, que se justifica este aumento de parâmetros, exatamente porque nós estamos buscando uma melhor qualidade. E quanto mais referências os gestores municipais tiverem e as equipes de educação infantil e, consequentemente, os profissionais que atuam na educação infantil, com certeza as possibilidades de nós ampliarmos essa qualidade ou refinar essa qualidade será muito maior, né? E um outro elemento fundamental a se ressaltar é a questão do desenvolvimento legal. Então, nós tínhamos algumas referências em 2006, por exemplo, a gente pode pontuar rapidamente a Constituição Federal em 1998, o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, a Lei de Diretrizes e Bases em 1996, né? Em 2006, esses parâmetros foram, e outros documentos, por exemplo, os parâmetros de infraestrutura, né? Todos esses outros documentos que foram sendo elaborados ao longo desse processo. E, a partir daí, nós tivemos assim, referências, por exemplo, as diretrizes
curriculares que não da educação infantil, aprovadas em 1998 e reestruturadas em 2009, que não tem uma referência legal, é uma referência normativa, mas que tem um caráter mandatório. Do mesmo modo, a Lei do Marco Legal da Primeira Infância, aprovada em 2006, que a lei é 13.257. Aliás, esta lei ela sofre agora, no começo de junho, uma nova alteração já por conta do reconhecimento e de se incluir esta criança com... Eu tinha deixado aqui, não sei se eu localizo, mas depois a gente pode até socializar com o grupo. Então, uma mudança a partir do olhar para essas crianças deficientes, para as crianças pensar nessa questão da inclusão como perspectiva de garantia do direito. Então, falar em garantia do direito hoje implica em mudanças significativas no âmbito da legislação, no âmbito das normativas emanadas do Conselho Nacional de Educação, consequentemente dos conselhos estaduais e conselhos municipais da educação. Bom, e aí pensar na garantia do direito das crianças, eu quero dizer que esse tem sido objeto e referência da nossa vida, especialmente da minha como professora, como pesquisadora, como formadora de professores de educação infantil ao longo de toda uma vida. Então, agora, eu me coloco num lugar muito especial. É um lugar como gestora de uma instituição de educação infantil. Então, como é que isso está acontecendo, ou como isso aconteceu? Rapidamente, eu me aposentei em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e aí, quando eu me aposentei, pode voltar um pouco, deixar na primeira, e aí depois eu só digo, não, volte um pouquinho. Né? Então, eu me aposentei e exatamente nesse período, às vezes a gente fica até sem chão, eu sempre falo isso para as pessoas, né, que depois de uma vida toda dentro de uma universidade, eu me fiz dentro da UFMS, como pessoa, como ser humano, como profissional, porque eu fui acadêmica da primeira turma de pedagogia magistério da pré-escola, da UFMS, e 4 meses depois eu já estava, depois de formada, isso na década de 80, então era perfeitamente possível, né? Eu estava como professora da UFMS, primeiro como professora substituta, e em 89 eu me efetivo na universidade. Então, eu falo para as pessoas que eu me fiz pessoa, profissional, mãe, né, esposa, tudo dentro da UFMS. Então, todos os elementos da minha vida estão constituídos a partir da minha trajetória na UFMS. Então, quando eu entendo que era hora de deixar a UFMS, que acabei não deixando, eu assumo essa responsabilidade. E é a partir daí, então, que eu inicio esse meu trabalho como gestora, e eu vou contar para vocês, então, por favor. E eu inicio trazendo uma citação de Paulo Freire, porque Paulo Freire é uma das grandes referências para mim. Eu acho que quando a gente fala em parâmetros de qualidade, esses parâmetros de qualidade no contexto institucional, ele está relacionado à gestão democrática, e quando eu falo de gestão democrática, seja na educação básica, na educação superior, eu não tenho como não lembrar desta grande referência nas nossas vidas. Então, Paulo Freire ele nos diz o seguinte, que nenhuma reflexão em torno da educação e democracia pode ficar ausente da questão de poder, da questão econômica, da questão de igualdade, da questão de justiça. Por que eu trago esta reflexão aqui para este nosso evento? Exatamente porque hoje nós estamos em um evento organizado por um grupo da economia que está vivendo um processo de imersão no contexto da educação infantil. E quiséramos nós que outros grupos da economia pudessem entender e se apropriar do quão importante é qualificar
as práticas de educação infantil no Brasil inteiro, para que nós tenhamos a dimensão dos valores, da dimensão da garantia do direito das crianças e como isso reverbera na vida de todo cidadão. Então, não tinha como. Eu tenho que falar da questão de poder, e aí eu estou falando da gestão, eu estou falando das implicações de uma prática intersetorial que envolve todas as instâncias administrativas, da economia, como eu já destaquei, e, por que não, quando eu falo da questão da garantia do direito, eu trago a igualdade e a justiça como base, né? A justiça social, a dignidade humana como referência para as nossas práticas. Nessa medida, então, por favor, nós vamos pensando como que se deu. Eu já falei um pouco dessa trajetória e, no contexto dessa minha vida profissional, eu encontrei com inúmeras pessoas pela vida. A Beatriz está aqui agora conosco e nós, por diversos momentos, nos encontramos aí nesse processo de constituição profissional, mas também de formação de professores. E, nessa medida, ao assumir esses diversos papéis, como professora da UFMS, como formadora, como uma pessoa que articulava a relação entre Ministério da Educação, universidades e municípios, nós fizemos inúmeros e desenvolvemos, assim, buscando efetivamente garantir a qualidade da educação infantil, especialmente no nosso estado, no Brasil e fora dele também, por diversas vezes. É importante, eu sempre falo, nós temos 79 municípios em Mato Grosso do Sul. Eu já tive o prazer de trabalhar em 74 desses municípios. Como? Fazendo palestras, realizando cursos, dando aula na pós-graduação, aos finais de semana, dando aula em cursos de extensão para a educação infantil, né? Então, nós estamos assim imersas ao longo da vida nesses processos, exatamente para garantir a qualidade da educação infantil. Atualmente, como já foi dito, eu estou como conselheira do Conselho Estadual de Educação, já são 10 anos, 4, 6, já nem sei mais quantos anos no Conselho, e aí me afastei da universidade como gestora da Faculdade de Educação, e quero dizer para vocês que ser gestora de uma faculdade de educação, que era a FAED na UFMS, é muito mais fácil do que ser gestora de uma instituição de educação infantil. Não tem, assim, eu tinha mais de 1.000 alunos, eu tinha 6 cursos sob minha responsabilidade, não sei quantos professores, e era muito mais fácil, porque a responsabilidade por uma instituição de educação infantil, ela é infinita, sabe? Então, e agora tem um detalhe, e vou contar para vocês. Eu me aposento, venho para minha casa, me instalo aqui praticamente o dia todo, e um dia eu recebo uma ligação do reitor da UFMS que me fala: Ordália, nós estamos assumindo um convênio com o Departamento Nacional de Trânsito e é você que vai assumir essa responsabilidade, estou te convidando e não aceito um não. Então, eu aceitei o desafio de estar na universidade novamente como diretora pedagógica do CEIDETRAN. Então, agora começa essa história que me faz pensar. Eu olho para os parâmetros a partir da minha função de gestora e sou gestora a partir dos parâmetros de qualidade. Eu estou fazendo este movimento e tem sido bastante rico. E aí esta equipe da UFC me desafia a pensar, a partir das imagens que nós temos, e eu quero dizer para vocês que eu passei alguns dias viajando pelas nossas imagens, porque nós temos um acervo fotográfico maravilhoso,
E foi muito difícil, eu quero dizer para vocês, trazer algumas imagens aqui, dentre tantas que nós temos. Mas vamos avançando, por favor. Então, este convite desta instituição que estava fechada há mais de 4 anos, que funcionou durante 25 anos, o pedido de ter uma autonomia para estruturar uma proposta pedagógica com base em princípios e fundamentos que referenciam a minha trajetória profissional, então eu não poderia aceitar sem ter esta possibilidade de ter esta autonomia, o entendimento por ser, eu já comentei em algumas circunstâncias, que eu fui eu sempre falo com o Motti, ele disse não, que eu entreguei sozinha. Eu falo não, o Motti é um colega nosso aqui de Campo Grande, nós entregamos juntos o documento para o ministro Marco Maciel, lá em Brasília, em 1987, que subsidiou a inclusão do artigo 227 da Constituição e o inciso 4º do artigo 208, que trata da garantia do direito das crianças. Eu era uma menininha ainda, mas eu já estava militando, eu já era responsável, e eu fui coordenadora estadual naquela época do movimento A Criança e a Constituinte. Então, eu quero dizer para vocês que a criança, como sujeito de direitos, é a base da minha ação e da minha referência profissional. E aí já falamos de tantos documentos, eu trouxe aqui alguns que subsidiaram a nossa proposta. E também os referenciais teóricos da sociologia da infância, objeto do meu pós-doutoramento na Universidade do Minho, em Portugal, em 2008, 2009, onde lá estive morando, a abordagem de M. Pickler e de Reggio Emilia, que surgiram a partir de estudos aqui no Brasil e que foram se fundamentando a partir de viagens que nós tivemos a oportunidade de realizar pela França, pela Espanha, pela Hungria, lá em Budapeste, na Alemanha, em Berlim, na Itália, lá em Reggio Emilia, e tantos outros lugares pelos quais. Então, a partir do momento que eu tive anuência para realizar este trabalho, eu comecei a elaborar, discutindo com algumas pessoas. Avancemos, então, toda essa base teórica. E aí nós elaboramos a nossa proposta pedagógica. Esta proposta ela se constitui de algumas referências, como eu disse, dessas referências teóricas, e uma questão que eu trouxe assim como sine qua non para a realização do nosso trabalho. É que nós teríamos os professores pedagogos, que eu os valorizo muito, por ser pedagoga, por entender que nós temos um papel fundamental no processo de formação das crianças, de desenvolvimento das crianças, que nós temos uma responsabilidade muito grande com a educação e com o cuidado dessas crianças. Mas eu também desafiei o grupo e a equipe para que a gente tivesse aí profissionais. Então, nós temos 2 professores de artes, que são atelieristas de arte, uma professora de música, que é atelierista de música, e nós temos uma professora de educação física de corpo e movimento. E, juntamente com esses atelieristas, nós temos os bolsistas da UFMS. É um projeto totalmente inovador. Nós temos bolsistas pedagogos, nós temos bolsistas de música, nós temos bolsistas de arte, nós temos bolsistas de educação física, e agora teremos 2 bolsistas de psicologia, por entender que é tão fundamental quanto os demais bolsistas para o desenvolvimento desse trabalho que nós realizamos. Sigamos? Então, olha só, eu trouxe para vocês, eu não vou poder falar de cada uma dessas fotos, mas eu vou falar dos cenários e vou pedindo para as meninas passando. Este foi o cenário que nós encontramos quando nós assumimos. Este espaço estava tumultuado, deste jeito. Então, por favor, a gente foi tudo, muitas coisas intocadas, muitas coisas que não serviam mais para uso, muito abandono, né?
havia passado por uma reforma, e aí a gente foi organizando, separando, fazendo uma curadoria do que servia para nós, do que não servia, do que poderia servir para outras pessoas. E aí, podem ver aí, eu entrei neste processo, porque eu entendo que a gestão, eu já estava como gestora desta instituição, então não é mandar, é fazer, né? E fazer junto com. Então, algumas pessoas, nós ainda não tínhamos uma equipe formada, tínhamos algumas pessoas, a Nanda, que está aqui permaneceu com a gente, Aurélio, que hoje está na parte administrativa, Walter, que é da universidade, que já era gestor comigo desse projeto inicial, e aí nós começamos a fazer o movimento. Por favor. E aí começamos toda a parte de limpeza, aqueles espaços lotados, vejam vocês como eles foram ficando. Eu fiz questão de trazer para vocês verem. E aí sou eu na labuta, varrendo, organizando papéis, carregando papéis. Então, junto com toda a equipe, nós estávamos aí ainda usando muita máscara neste período. Aí começamos a clarear esses espaços. E aí, como eu sempre falo, transformando os espaços em ambientes, para que eles pudessem ser e se tornarem ambientes educativos. Então, aquele almoxarifado da primeira imagem, volta só um pouquinho, que estava tudo entulhado, olha só, era essa primeira foto aí, que é aquele do entulho que nós tínhamos ali. E aí a gente foi, por favor, organizando os espaços. O espaço, ele é de excelente qualidade, ele está ficando e nós estamos trabalhando para que ele fique cada vez melhor, né? Então, a gente foi aí dando já as boas-vindas, o refeitório que estava também intocado de coisas, a gente foi organizando o refeitório das crianças, por favor. E aí a organização dos espaços, as primeiras crianças chegam para conhecer o SEI no dia da inauguração. Então, a gente já tem aí um processo inaugural envolvendo as famílias. É muito importante dizer isso para vocês. O Departamento Nacional de Trânsito é um projeto inovador, né? Nós temos aí o atendimento, ele existe para atender aos filhos dos funcionários e aos terceirizados também, né? As pessoas que trabalham, inclusive as pessoas de uma empresa de limpeza, estão conosco, então não tem um caráter elitizado, né? Estamos aí fazendo esse trabalho, por favor. E aí, a partir do momento agora que nós temos criado, estruturado esse processo, nós começamos a trazer, então, as dimensões dos parâmetros nacionais de qualidade na gestão da educação infantil. É muito importante dizer para vocês que nós, quando estamos na gestão ou numa função de formadores, nós temos que pensar que essa gestão ela diz respeito a todos os profissionais que estão envolvidos neste processo. Hoje, mais do que nunca, na condição de pessoas envolvidas com os planos municipais da primeira infância, né, que somos, acabei de receber aqui antes, já abriram mais um grupo do grupo que será responsável pelo Plano Municipal da Primeira Infância em Campo Grande. Então, nós não trabalhamos sozinhos, mas essa articulação intersetorial é de fundamental importância. E a dimensão da gestão democrática, que é a primeira dimensão do documento, ela nos leva a pensar e a compreender que não se faz um trabalho sozinho. Um gestor de uma instituição, ele trabalha com os diversos profissionais da instituição, mas ele também trabalha em articulação com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, com a Secretaria de Educação, de Assistência Social, com o Conselho Tutelar. Eu quero dizer que eu nunca imaginei que eu iria levar alguns casos para o Conselho Tutelar. E eu tenho que levar. Eu já fiz isso por 2 vezes, e agora, hoje, eu trouxe uma outra demanda para a minha equipe, que é da gente ver como está o quadro vacinal. Ou seja, nós vamos pedir os pais a declaração, uma declaração que é emitida, né, no âmbito da saúde, e se alguma criança não tiver com o quadro vacinal em dia, qual é a nossa responsabilidade? Encaminhar para o Conselho Tutelar. Sabe, nós estamos fazendo a nossa parte.
Nós estamos cuidando da garantia do direito à criança à vacinação. É isso que nós temos que entender. Do mesmo modo, quando nós buscamos, negligenciamos em relação às vagas, nós não podemos fazer isso. Então, nós temos que fazer um trabalho coletivo. Então, falar em gestão diz respeito ao acesso, mas muito mais à permanência das crianças na instituição educativa. Eu sempre digo, e inúmeras vezes nós tratamos disso, conforme a lei 12.957, nós temos aí, a partir de então, em 2013, foi alterado o direito, a garantia do direito à matrícula na educação infantil, 4 e 5 anos. 0 a 3, não, ainda é opção da família. Mas uma questão eu falo para todas as famílias que chegam no CEIDETRAN. Olha, é opcional, mas a partir do momento que você matricula esta criança de 0 a 3, passa a ser a obrigatória a frequência. Então, não pode ser algo assim, se der eu levo, se não der eu não levo. Não, no nosso regimento observa-se os 60% de frequência. Então, nós temos que ter a clareza, enquanto profissionais que atuamos na educação infantil, exatamente para nós pensarmos a respeito. Na nossa gestão, nós temos que pensar na relação da educação infantil com o ensino fundamental. E aí eu quero dizer que nós vivemos um processo, o ano passado, de constituição de um projeto chamado Travessias, com as crianças da educação infantil, levando-as a conhecerem 2 instituições públicas, 2 instituições privadas de educação, de ensino fundamental, visitando as salas e participando das atividades do primeiro ano, uma escola rural de educação infantil, uma escola do campo, exatamente para que as crianças vivessem esse processo de travessia. Somos nós, gestores, que temos que pensar a respeito. E aí criar essas articulações. Então, nós estamos fazendo isso em âmbito municipal, em âmbito estadual, em âmbito federal. Ou seja, todos os entes federados participando desses processos. E, como eu disse para vocês, o princípio da intersetorialidade como base e referência do nosso trabalho. Avançando, aí temos, então, esse movimento de articulação, de visita, de recebimento das pessoas, de recepção dessas pessoas dentro da instituição, para que elas pudessem participar exatamente com a perspectiva de uma articulação intersetorial, como eu disse para vocês, com as secretarias que compõem o Poder Executivo, porque o nosso propósito sempre foi fortalecer as nossas ações de forma bastante integrada. E aí, então, quando a gente fala desta gestão, implica também em trazer recursos legais para o funcionamento. Então, não é simplesmente abrir uma instituição. E aí nós temos o ato de credenciamento e de autorização junto ao Conselho Municipal de Educação, que nos deu o fundamento legal para o desenvolvimento das ações do CEIDETRAN. Avançando. E aí eu trouxe um pouco da nossa equipe agora, essa foto é muito recente, foi uma foto tirada no Dia da Família, é claro que nós tínhamos inúmeras outras fotos, mas para a gente pensar nessa questão do quão importante é o fortalecimento da identidade da formação profissional, e como é que esta dimensão ela está diretamente imbricada a dimensão da gestão, a dimensão da avaliação, a dimensão da infraestrutura. Então, são elementos assim importantíssimos para que nós possamos transitar neste contexto. Por favor. E aí, um aspecto da formação que é muito próprio nosso e que acontece com muita frequência, além dos estudos que nós provocamos, os estudos individuais, os desafios que nós lançamos, as rodas formativas que nós temos no SEI, trazendo aspectos importantíssimos
para a formação. Então, eu trouxe um primeiro momento, aqui uma segunda roda, no momento nós da gestão fazemos a coordenação, num segundo momento um colega nosso, que é o nosso atelierista de arte, que é formado em fotografia, ele dando também, porque é outro elemento importante, a gente tem que instrumentalizar os professores em todos os aspectos, e aí eu só trouxe imagens de um momento, de uma roda formativa sobre a fotografia, para que os professores pudessem se instrumentalizar sobre esses aspectos. Avançando. Também temos a oportunidade de trazer outras pessoas, e aí eu trouxe um momento com a Marta Llanos, que nos visitou, e que, portanto, as visitas são sempre bem-vindas, e aí a gente trazendo essa questão da formação no âmbito da própria instituição, com muita frequência, esses elementos e todas essas fotos, eu quero dizer, que são tiradas naquele mesmo espaço das primeiras fotos. A única coisa que nós organizamos, nós instrumentalizamos, por favor. E aí, avançando, então, como dar vida a uma proposta pedagógica, que é a nossa terceira dimensão. Então, este é um elemento fundamental que não poderia, em hipótese alguma, aliás, o que nós observamos nos documentos anteriores é que realmente a proposta pedagógica ela tem um elemento assim, ela se destaca, porque é fundamental, é uma vértebra ou uma coluna vertebral desse processo muito importante. E como vocês viram, e eu acho que isso é fundamental, o quão importante esses documentos anteriores foram para a estruturação deste documento atual, porque mais de 90% de todas as dimensões das pessoas aprovaram o documento. Ou seja, a gente não inventou a roda, a gente reorganizou esta roda. E aí pensar, então, nas concepções, nas práticas pedagógicas, na educação especial, na perspectiva inclusiva, na questão da diversidade e das relações étnico-raciais. O nosso contexto, por exemplo, aqui, a questão indígena, a questão quilombola, dos campos, elas estão muito presentes, essas questões estão, esses vieses dos povos ou das diferenças dos povos aqui em Mato Grosso do Sul, isso é muito presente. A questão da avaliação da aprendizagem, do desenvolvimento, da documentação dos processos pedagógicos e, consequentemente, da participação das famílias. Quero dizer que a gente tem um grupo muito importante. E aí, no âmbito da nossa proposta pedagógica, como é que nós fazemos as famílias participarem desta dimensão da proposta? Nós realizamos mensalmente o café com as famílias, né, para que elas possam se dar e se permitirem dialogar a respeito daquilo que é próprio da instituição educativa, que é próprio das crianças. Na nossa última roda formativa, nós tivemos uma neuropediatra, desculpem aqui, tá? Nós tivemos uma neuropediatra fazendo um trabalho aqui conosco e que foi, assim, de fundamental importância para que as famílias pudessem se colocar em relação aos seus filhos. Por favor. Da mesma forma, nós procuramos envolver as famílias nas propostas pedagógicas, né? Então, nós tivemos aqui uma ação em que as famílias contam histórias para as crianças das diversas turmas. Então, isto é algo fundamental, porque uma proposta pedagógica ela não se constitui apenas pelo professor, e nem apenas pelo atelierista, mas ela envolve gestão, ela envolve famílias neste processo. Então, as contações, por exemplo, é um viés. Um outro elemento importante que nós trouxemos para garantir e validar a nossa proposta pedagógica são as festas das famílias. Nós não realizamos o Dia da Mãe e não realizamos o Dia do Pai, a comemoração. Nós fazemos as festas, uma festa da família em maio e fazemos uma outra festa da família em agosto. Por quê? Por exemplo, se a mãe não pode vir em maio, vem o pai, vem a avó, vem o tio, às vezes o pai e a avó, né? A mesma coisa acontece. Então, você não obriga e não cria um cenário em que você até constrange
essas famílias pelo fato de viverem em situações que muitas vezes elas não poderiam se comprometer. Um outro detalhe que tem chamado muito a nossa atenção: as famílias estarem presentes juntas, independentemente do vínculo do adulto com, por exemplo, do pai com a mãe ou de outra pessoa. Às vezes nós temos crianças que são criadas pelos avós e não pelas mães, mas no dia da festa da família, essas mães vão junto com os avós, ou esses pais vão independentemente de estarem juntos. Então, isso são princípios que orientam o trabalho que nós realizamos, exatamente para permitir que as crianças vivam uma proposta pedagógica efetiva. Outro detalhe, aqui nós resolvemos levar as crianças a uma visita no Bioparque. E aí eu falei, gente, mas a maioria das famílias não conhecem o Bioparque. Com quem que essas crianças vão dialogar? À noite, quando chegarem em casa, elas passam o dia conosco, elas saem do SEI por volta de 16h40, 17 horas. Eu falei, então o convite vai ser, nós vamos organizar para levar as crianças e suas famílias e os profissionais. E aí vocês estão vendo aí essas duas fotos que mostram a dimensão deste trabalho, né, uma infraestrutura para a gente poder dar conta. Mas isso nós não temos aqui. Nós não temos, talvez, um bioparque, mas a gente tem um parque, a gente tem uma praça, a gente tem outras possibilidades, né, que podem nos permitir fazer esses encontros e fazer uma prática pedagógica ou uma proposta pedagógica se tornar uma realidade. Ela deixa de ser uma proposta pedagógica e passa a ser uma prática pedagógica. É muito importante dizer para vocês que esta proposta pedagógica ela se constitui a partir de um conjunto de referenciais teóricos, como eu disse, e não é porque nós citamos a sociologia da infância, Reggio Emilia e M. Pichler, que nós esquecemos que há os fundamentos da educação infantil. Autores que nos subsidiaram ao longo da vida profissional e que subsidiam esses profissionais que estão trazendo essas abordagens. Então, por exemplo, Celestin Freinet, o quão importante é Celestin Freinet para que a gente possa pensar nos ateliês, né? O quão importante é John Dewey lá, que nos Estados Unidos pensou inicialmente os projetos pedagógicos e trouxe a perspectiva da universalidade para os processos pedagógicos, pensar em Maria Montessori, quando ela traz elementos do cotidiano, do dia a dia, da adequação do espaço às necessidades das crianças, pensar em alguns epistemólogos, como eu digo, Vygotsky, Vallon, Piaget, cada um na sua dimensão, para fazermos pensar nesta dimensão do desenvolvimento infantil a partir do que essas crianças vivem no contexto educativo. Então, nós temos aí, e quero dizer para vocês que a prática de papel mimeografado, a prática da cópia pela cópia não existe no SEI. Nós abolimos e entendemos que, por exemplo, os atributos dos objetos, por si só, eles não significam nada. Então, quando eu penso na cor, na forma, no tamanho, na textura, na espessura, isso não significa nada se não for no contexto educativo. Então, nós trazemos, sim, o cotidiano de tal maneira que as crianças vivam. Nós temos um espaço excelente, um espaço que tem muita terra, um espaço que tem muita planta, um espaço que tem, assim, as folhas caem todos os dias, é preciso fazer uma limpeza constante. Nós temos até galinhas hoje no nosso quintal, né? Galinhazinhas, garnizés. Então, a gente está assim... fazendo com que as crianças vivenciem. Então, vocês vão ver aí no ateliê de arte, criatividade e magia, nós fazemos questão de professores que tenham conhecimento da arte, porque eles provocam as crianças naquilo que é importante no despertar para a sensibilidade. Nós temos aqui
a necessidade de explorar nessa proposta pedagógica os elementos da natureza, levando as crianças a perceberem o quanto esses elementos são importantes e devem ser valorizadas na prática educativa. Se vocês observarem nessa imagem aí, são folhas organizadas, então a estética é um elemento primordial no trabalho que nós realizamos com as crianças, e a estética a partir da natureza. Então, aí as folhas, e dentro das folhas as tampinhas com tintas. Então, é uma questão de organização, de valorização, daquilo que as crianças merecem viver no nosso cotidiano. Pode avançar. O ateliê de som, música e ludicidade, também explorando os espaços da natureza, todas essas imagens são lá no SEI, que essas crianças estão vivendo. Aqui, de uma forma, com outros elementos, também é muito importante dizer isso. Nós trazemos alguns instrumentos, por exemplo, os professores de som, música e ludicidade, desse ateliê, eles trazem elementos importantes para o cotidiano das crianças. Podemos avançar, eles convivem com esses instrumentos, então não é apenas o professor lá de longe, mas é a altura das crianças nos diversos espaços com os quais nós podemos explorar, nos quais nós podemos explorar, seja no espaço do multiuso, seja no espaço das salas referências, seja no espaço externo, Então, a gente pode desenvolver este trabalho com as crianças. Aqui, ainda contando com o papel das famílias, desculpem, eu pensei que eu tivesse já desligado esse meu celular, e ele toca, tem algumas articuladoras aqui junto com a gente, sabe que nós estamos aí criando fazendo acontecer um novo processo formativo muito interessante no nosso estado, e que está acontecendo no país inteiro, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e o leitura escrita na educação infantil, não na perspectiva de mostrar que a criança tem que ser alfabetizada, não. Mas falando, então, voltando à questão da nossa temática e aproveitando o ensejo, da garantia do direito da criança à cultura oral, à cultura escrita, como é que nós fazemos isso no nosso cotidiano. E aqui no ateliê Criança, Cidade e Trânsito, juntamente com as famílias, aqui um pai que trabalha no Detran fazendo o trabalho com as crianças, nós saímos com as crianças, eu sempre digo, não dá para falar de trânsito apenas dentro da instituição. É preciso levar as crianças para viverem o espaço da cidade. E aí, esse movimento que nós fazemos junto com as famílias. Por favor. Então, aqui as crianças vivendo situações também no ateliê Criança, Cidade e Trânsito, que é um ateliê muito importante, porque nós estamos dentro do Detran, tem uma cidadezinha ao lado do SEI, que é o Detranzinho, que os nossos professores e atelieristas exploram bastante. E eu quero dizer o seguinte, o papel do gestor é fundamental nesse processo. Volto lá na primeira dimensão. Porque se nós, e não só do gestor, mas da equipe, que é o nosso caso, nós falamos uma equipe, temos uma equipe gestora. Porque se o gestor exige que as crianças e professores fiquem o tempo todo dentro das salas, que seja a quantidade é o que mais importa do que a qualidade, de que não tem que mostrar produto, papel, você efetivamente não terá a oportunidade de realizar um trabalho de qualidade. Então, avançando aqui no ateliê Leitura e Contação de Histórias, o café literário, que é uma prática que as professoras realizam lá fora com as crianças, seja no espaço externo, no quintal, seja no espaço interno, as crianças desde bebês convivendo com a literatura. Esse elemento aqui tem tudo a ver com o que nós vamos viver agora no contexto educativo, porque se nós falamos em linguagem oral escrita, as crianças precisam conviver
com essa linguagem oral e escrita desde os primeiros dias de vida. Né? Então, não é ensinar a E, I, O, U, não é ensinar o abecedário para as crianças, mas é oportunizar as crianças a conviver com o texto, a conviver com a imagem, a ter possibilidade de ouvir uma música, de compreender que aquilo que se fala é o que está escrito, que o que está escrito é o que se fala. Então, esta articulação ela é de fundamental importância para o trabalho que nós estamos realizando. Avançando, prometo, não sei se eu já estou na terceira dimensão, não é, gente? Aqui, em continuidade, olha, vejam, nós criamos inúmeras possibilidades de leitura e contação de história. Nós estamos fazendo deste movimento da linguagem oral escrita no SEI algo do cotidiano de vida das crianças, ou seja, conviver de forma lúdica, de forma prazerosa, por meio da contação de história, por meio do brincar heurístico, que é outro elemento que a gente... Não, eram tantas possibilidades que nós tínhamos de trazer, vocês não imaginam, como eu disse para vocês, o quão desafiante foi e limitador, porque eu tinha que parar, né? Dimensão do corpo e movimento, e aí da professora de corpo e movimento, dos ateliês, dos assistentes, trazendo as crianças para diversas possibilidades de explorar os nossos espaços e viver brincadeiras de forma organizada, de forma dirigida, de forma livre. Então, N possibilidades que nós tínhamos aí para o desenvolvimento desta prática. E ainda, nesta dimensão, pensando exatamente em como essa se concretiza em uma prática, em documento que refletem o cotidiano. E o que nós fazemos é exatamente isso. Mostrar aqui para vocês como é que se reflete os parâmetros de qualidade, porque eles precisam reverberar de forma prática. Não adianta eu ter o documento na estante, nós temos os parâmetros como referência. Não, os parâmetros nós vamos ver no cotidiano das práticas. Como é que nós organizamos, como é que nós planejamos, o professor precisa planejar, ele precisa organizar o seu trabalho, ele precisa elaborar um projeto a partir das próprias experiências, a partir do que é suscitado pelas crianças. Né? Então, por exemplo, quando nós ganhamos as galinhas e agora elas começaram a botar, lamentavelmente, uma teve os pintinhos e eles não... Estava muito frio aqui, eles não sobreviveram, mas exatamente a professora decidiu fazer o projeto, então, para acompanhar esse movimento, né? E para que as crianças pudessem ver. Então, aqui, salas de bebês. Outra coisa que nós trazemos na proposta pedagógica, como eu disse para vocês, a nossa realidade local. Aqui, a valorização de uma educação inclusiva, de respeito aos povos e comunidades. Então, por exemplo, nós não temos o Dia do Índio, mas nós temos uma prática de que todos os dias são dias dos indígenas, mas trouxemos e trazemos referências para eles, para as crianças conhecerem. Então, nós temos aqui um representante da comunidade terena, da tribo terena, que veio trabalhar com a gente, que mostrou como é a certidão lá onde, nas tribos indígenas, que contou para a gente algo lamentável que aconteceu agora, nesses últimos anos, que toda a documentação de registro nas suas aldeias foram retirados, né, nesses últimos anos, e que, lamentavelmente, agora eles estão tendo que buscar, então, uma certidão civil e não mais a certidão indígena para tentar garantir o registro da sua existência. Tá? Avançando, por favor. E aí, como eu disse para vocês, de trazer na dimensão da proposta experiências, visitas a museus, construção de práticas e de ateliês que tragam a cultura local. Por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos aí a Conceição dos Bugres, esses bugres aí feitos pelas crianças, pelos professores, as bonecas carajás aqui no último, eu acho que eu não trouxe, eu tirei, nós fizemos agora, na Semana Mundial do Brincar, a história dos brinquedos com as crianças, trazendo, então, toda a história dos brinquedos para as crianças terem a dimensão deste brincar, como é que ele se constituiu historicamente. Avançando.
Aqui, um outro elemento fundamental que a gente traz para o CEIDETRAN é a questão do princípio da igualdade por uma prática de aniversários. Então, por exemplo, não é permitido às famílias fazerem os aniversários das crianças dentro do CEIDETRAN. A gente sugere que as famílias, aquelas que quiserem fazer nas suas casas, que façam. Mas nós temos uma prática muito comum. Todas as crianças têm o mesmo aniversário, né? É cantado com a turma, é feito um post, como vocês estão vendo aí, elas cantam os parabéns com a sua turma e toda criança leva para casa um bolo feito pelo SEI para comemorar com a sua família o seu aniversário. Algumas mães, mas eu queria fazer de forma diferente. Mas se nós estamos falando de garantia de direitos, de igualdade de condições, nós temos que preservar isso no ambiente da instituição educativa. Avançando. E aí, quando nós falamos da avaliação e do monitoramento da qualidade da rede, da autoavaliação institucional, a gente trouxe aí uma imagem falando do papel da APM nesse processo, como é que nós temos trabalhado com a APM. Eu falei para as meninas que eu ainda tinha fotos para incluir, eu queria ter incluído as fotos das nossas reuniões com as famílias sobre o processo avaliativo, né, para que a gente possa constantemente. Ontem mesmo, nós tivemos uma reunião com a APM, né, tratando de um caso especial de uma criança, né, exatamente para que a gente pudesse entender qual era o nosso papel, por onde a gente começa. Isso é muito importante, sabe? Não tomar decisões deliberadas sem a participação das famílias. Então, a gente tem feito isso com muita frequência. E a avaliação do processo da educação e da qualidade da educação infantil e da autoavaliação do nosso processo educativo resulta de todo o processo. Eu sempre digo o seguinte, se nós temos um processo de qualidade, nós vamos ter produtos de qualidade. Então, não há como avaliar esses resultados sem que nós tenhamos vivido aí um processo de qualidade. Já estamos chegando à nossa última dimensão, que é a dimensão da infraestrutura. Vocês viram, começamos com essa dimensão da infraestrutura a partir do que nós tínhamos lá no espaço, mas, como eu disse para vocês, a gente procura fazer desse espaço e melhorando a cada dia que passa. Por quê? Eu nunca me esqueço, 8 meses depois que nós estávamos lá, uma professora, nunca vou me esquecer disso, que esteve em outra gestão e que nos disse, professora, o que nós fizemos aqui, o que nós estamos fazendo aqui agora, em 8 meses, foi muito mais do que foram feitos em 25 anos. Então, é para a gente pensar qual é a nossa responsabilidade, qual o nosso papel nessa questão da gestão. E aí eu quero dizer que quando a gente fala de infraestrutura, de edificações e materiais, nós temos que pensar no espaço interno, nós temos que qualificar os quintais das instituições educativas, e eu falo para os professores, não fiquem dentro das salas referências, procurem estar o maior tempo possível com as crianças lá fora. As crianças precisam brincar, as crianças precisam viver, as crianças precisam ser desafiadas. E aí as nossas imagens estão falando, como vocês estão vendo, e mesmo a gente cuidando da coordenação, né, dos espaços da equipe multidisciplinar, das salas referências, o espaço externo é, assim, para nós, o quintal do CEIDETRAN, ele tem uma grande importância, um grande valor. E aí a gente trabalha com o quê? Com canaletas, com madeiras, o que a gente tem, né? Então, olha só, tampilhas com materiais não estruturados como base do nosso trabalho de fundamental importância. E aí, por exemplo, eu trouxe aqui uma pia que a gente fez recentemente, porque quando nós chegamos, a pia era na altura dos adultos, no banheiro das crianças. Então, agora nós fizemos uma adaptação com espelho para que elas se vejam, né, para que elas possam ter autonomia para lavar as mãos. O refeitório, ele está estruturado, já estamos reestruturando exatamente para a gente pensar na autonomia das crianças. Então, a mesa é servida para as crianças.
e os professores acompanham. Nós não servimos pratos prontos e entregamos para as crianças, mas é servida todos os dias essa mesa do almoço é servida para as crianças, para que elas possam ver cada um dos alimentos que estão sendo consumidos. E a gente tem tido êxito assim de crianças que não comiam em casa e que estão comendo hoje, né? O quão importante isso tem sido. E aí, agora, as novas salas. Por exemplo, a sala dos bebês, nós tínhamos 8 berços na sala dos bebês. Como é que as crianças circulam por esse espaço, né? Como circulam? Mas elas, se não tiver espaço, então nós retiramos, desde o primeiro momento, nós retiramos os berços e passamos, então, a estruturar a altura das crianças. Então, os materiais, a infraestrutura, e é isso que a gente tem buscado para as instituições de educação infantil. Por favor. Então, eu só quero finalizar dizendo para vocês que a experiência que eu tenho vivido como gestora me dá a dimensão da importância dos parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. A cada encontro, os debates, as leituras, a reestruturação do texto esteve sempre permeado do compromisso de desejar que todos os gestores e professores de educação infantil possam ter acesso a um documento norteador da gestão e da prática docente na educação infantil. E aí, uma última frase, por favor, ainda trazendo Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. E eu entendo que é isso que nós atuamos na educação infantil, nós temos que viver. Então, algumas pessoas me digam assim, você está aposentada, você estudou tanto, fez um pós-doutoramento para ser diretora de uma instituição de educação infantil. Primeiro, aí alguns falam, vai ser feliz. Eu falo, eu sou feliz fazendo o que eu realizo. E eu quero dizer que os profissionais mais qualificados deveriam estar atuando na educação infantil. Queridas e querido Guilherme e toda a equipe, eu espero ter trazido aí este olhar para vocês, deste papel de pessoa que está participando do grupo, que está elaborando os novos parâmetros e que está na gestão de uma instituição. Espero ter atendido a expectativa de vocês. Ordália, muito obrigado pela apresentação nessa tarde de hoje. Eu me lembro da primeira vez que nós tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, e eu mencionei para você que nós acompanhamos uma unidade de educação infantil na zona rural do Ceará, e aí você me mostrou várias fotos belíssimas da creche do SEI que você coordena, e de fato é uma riqueza de detalhes e capaz de mostrar para as pessoas o que são os parâmetros na sua plenitude, né, por meio de imagens de fazer acontecer. Eu queria mencionar um fato que você trouxe na sua fala, quando discutiu a questão da vacinação e de alguns outros aspectos de saúde, que essa nova versão dos parâmetros, ela contempla a dimensão que capta a caderneta de saúde da criança, né? Um instrumento riquíssimo de informações e que pode contribuir muito com a educação infantil, assim como ele ajuda na área da saúde. Então, nós temos um documento que permeia várias áreas que temos aqui em discussão. Nós tivemos uma audiência riquíssima, né, mais de 100 pessoas, então algumas, eu também recebi aqui, Ordália, pessoas que não conseguiram entrar. Muitas parabéns pelas belíssimas imagens e discussão. Vou passar a palavra para a Vicência, que está com a mão levantada, e, na sequência, se outros também quiserem proferir algumas palavras, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone e, se você tiver pergunta. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Vicência, eu sou aqui do Ceará, sou de Lavras da Mangabeira e estou como articuladora municipal no compromisso Criança
alfabetizada, né? Eu quero, primeiramente, parabenizar aí a Ordália, né? Que belíssimo trabalho, Ordália. Que todos os professores pensassem, que todos os gestores da educação infantil pensassem igual a você, creio eu que a nossa educação infantil ia melhorar e nós somos articuladores, a gente ia alcançar o objetivo do compromisso, né? Que é alcançar que as crianças sejam 100% alfabetizadas no final do segundo ano. Era só isso que eu queria falar para você, Ordália. Ordália, e aí, se ninguém mais quiser tecer nenhum comentário, eu queria de novo agradecer, e eu acho, Isabela, se você puder colocar o nosso último slide da apresentação da consulta, que tem uma frase com um trecho de música, eu acho que seria apropriado para a gente, talvez, encerrar essa sessão. E aí, pessoal, eu vi aqui que tem muitas pessoas do Ceará, então, para a gente é um prazer, eu falo de Fortaleza, trabalho na Universidade Federal do Ceará, junto com a Maitê, a Isabela e outros tantos, estamos, né, tentando contribuir em várias frentes, de várias formas, para fazer valer, né, alguns direitos das crianças, e somos bastante entusiasmados, Ordália, desse processo que nos foi incumbido aqui de discutir e fazer essa questão. Os parâmetros vão trazendo 27 municípios, né? Mais de 10% do Ceará, 16% dos municípios cearenses. Enquanto a Isabela projeta, é só uma frase que remete uma música, que para muitos é uma música, né, que remete a um tempo não tão feliz, mas que nós escutamos, né, Ordália, num momento bem feliz em Brasília, no qual tivemos a oportunidade de apresentar o resultado da consulta e discutir, em parte, esses documentos, e a Rita Coelho, né, atual coordenadora da educação infantil, uma pessoa que está lutando bastante para que esse documento seja aprovado, pediu a palavra no momento que a gente estava num jantar e trouxe esse verso da música do Geraldo Vandré, que eu acho que retrata bem o momento, né? Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. A Rita faz alusão à possibilidade da gente ter um documento aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, um documento esse que vai servir de guia, como a Ordália bem nos mostrou, por meio de várias fotos, de contar uma história de um espaço que estava, né, cheio de equipamentos e hoje virou ambiente de aprendizagem para as crianças. Né? Um espaço que é capaz de mudar a vida daqueles que ali frequentam, né? E de levar esperança, né, Ordália? De esperançar por dias melhores. Né? Então, da nossa parte aqui, é só gratidão e fé né, para que a gente possa ter dias melhores e maiores oportunidades de aprendizagem para todos. Certo? Muito obrigado. Obrigada a vocês, eu agradeço pela oportunidade de estar com esse grupo mais uma vez, é sempre um prazer. Maitê, Isabela, toda a equipe, Guilherme, e sigamos aí. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito. Fiquem bem. Tchau, tchau. E obrigada a todos que estiveram conosco.